Num vale isolado no fundo da região montanhosa e traiçoeira do estado do Pará, onde o calor e a umidade amazônicos eram como um abraço sufocante, havia uma unidade militar estacionada, parecendo completamente separada do mundo exterior, aninhada num ponto isolado a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Quase não havia vestígios de civis ali. A geografia traiçoeira tornava o acesso possível apenas por helicóptero. E num ambiente tão isolado, o poder tornava-se absoluto. A presença do tenente-coronel, que detinha toda a autoridade da unidade, era quase divina. Uma palavra dele podia fazer centenas de soldados obedecerem cegamente, e seu humor decidia toda a atmosfera do acampamento. O tenente-coronel Márcio Dantas havia construído seu próprio reino. Desde o desvio de material de intendência até o furto de pertences pessoais dos soldados, isso havia se tornado algo comum. Todos, na unidade, sabiam disso. No entanto, ninguém ousava abrir a boca naquele lugar. Ir contra o tenente-coronel significava o fim da carreira militar devido à natureza isolada da unidade. A comunicação com o exterior era restrita. As inspeções ou auditorias eram sempre anunciadas com antecedência para que ele pudesse se preparar perfeitamente. Um dia, uma jovem oficial de 25 anos foi transferida para a unidade. Ela se chamava Camila Noronha e tinha a patente de primeiro-tenente. Apesar de estar no início da gravidez, ela pisou com firmeza pela primeira vez no acampamento. Sua barriga ainda não estava visível, então ninguém percebeu que ela estava grávida. Mas a própria Camila estava sempre ciente da criança em seu ventre e agia com extrema cautela. Camila rapidamente se integrou à vida militar. O toque de alvorada às 5 da manhã, a higiene pessoal e a participação na chamada matinal tornaram-se parte familiar de sua vida. Ela tomava café da manhã com os outros oficiais no refeitório e começava seu trabalho matinal como qualquer outro novo oficial. No entanto, Camila tinha algo especial em comparação com os outros. Um senso de justiça. Ela não podia ignorar os atos errados, grandes ou pequenos, que estavam acontecendo na unidade. Ela não podia tolerar ver o dinheiro da alimentação dos soldados ser roubado ou ver suprimentos pessoais não serem totalmente distribuídos. Especialmente quando via os soldados a tremer de frio, com uniformes velhos e desgastados, o coração de Camila doía. Claramente, o orçamento para novos uniformes tinha sido alocado, mas na realidade, apenas uniformes antigos eram emitidos. Não era preciso dizer para onde foi a diferença em dinheiro. Inicialmente, Camila abordou o problema com cautela. Ela perguntou aos oficiais superiores sobre essas questões e verificou se estava a fazer uma avaliação incorreta. Mas a resposta era sempre a mesma, ou silêncio ou o conselho para não se importar. Então, um dia, Camila testemunhou algo imperdoável. O próprio tenente-coronel Dantas estava a desviar as doações destinadas aos soldados para uso pessoal. Caixas de cestas básicas, enlatados e refrigerantes enviados por organizações da retaguarda para o próximo Natal não foram entregues aos soldados, mas sim levados para o armazém privado do tenente-coronel. Naquele momento, uma chama acendeu no coração de Camila. Isso não era apenas uma violação dos regulamentos, mas também um ato de pisar nos sentimentos dos soldados. Para os soldados longe de casa, que não podiam regressar para o Natal, mesmo a correspondência familiar chegava tarde. Os presentes e doações eram um pequeno conforto. Tirar até isso era um ato de questionável humanidade. Camila decidiu que não podia mais ficar em silêncio. Embora estivesse preocupada com o bebê em seu ventre, o desejo de ser uma mãe honrada e justa na frente de seu filho era ainda maior. Ela queria que, quando seu filho crescesse, pudesse dizer com orgulho que a mãe dele tinha feito o que era certo. Na manhã seguinte, Camila procurou o escritório do tenente-coronel. Sua mão batendo na porta tremia levemente, mas seu olhar estava determinado. Com permissão, ela entrou, saudou de acordo com o regulamento e começou a falar calmamente.
Camila apontou cada problema na gestão de suprimentos e na operação da cozinha da unidade e propôs métodos de melhoria. Sua postura demonstrava a verdadeira essência de um militar, mas a reação do tenente-coronel foi fria como gelo. No início, ele ouviu com indiferença, mas gradualmente sua expressão endureceu. Quando Camila deu exemplos específicos para explicar a gravidade do problema, o olhar do tenente-coronel tornou-se ainda mais assustador. Especialmente quando ela mencionou a questão da manipulação das doações, suas sobrancelhas se franziram. Naquele momento, Camila teve o pressentimento de que sua vida militar normal tinha acabado. O tenente-coronel Dantas respondeu com uma voz fria, dizendo que uma nova oficial como ela não entendia toda a unidade e estava a se apressar em julgar. Ele a avisou que, a partir de agora, ela deveria apenas se concentrar em suas tarefas designadas. Mas Camila não recuou. Ela continuou a apresentar provas mais concretas, enfatizando a necessidade de melhoria. A partir daquele momento, o verdadeiro inferno de Camila começou. O olhar do tenente-coronel, que seguia suas costas ao sair do escritório, estava cheio de hostilidade. O que seria do destino de uma oficial que ousava desafiar o detentor do poder absoluto nesta unidade da montanha e que ainda estava grávida era previsível. Camila ainda não sabia de que tipo de família ela era nora e como essa verdade poderia mudar a situação. Ela estava simplesmente a fazer o que achava certo, e os desafios que viriam seriam inimaginavelmente cruéis. Apenas algumas horas depois de Camila deixar o escritório do tenente-coronel, a atmosfera na unidade mudou visivelmente, como o silêncio assustador antes de uma tempestade. Os oficiais superiores ficaram constrangidos ao lidar com Camila, e os sargentos tentaram evitar o contato visual com ela. Às 14, uma ordem repentina de reunir toda a unidade foi emitida. Na frente dos soldados reunidos no campo de treinamento, o tenente-coronel Dantas declarou friamente que alguns novos oficiais estavam a perturbar a disciplina da unidade e que, a partir de agora, ele apertaria a disciplina com exercícios de treinamento mais rigorosos. Imediatamente, Camila entendeu que esta era uma declaração de guerra dirigida a ela. Sentindo o olhar do tenente-coronel fixo nela, Camila inconscientemente levou a mão à barriga como para proteger o bebê. Na manhã seguinte, às 5, apenas Camila recebeu a ordem de treinamento especial. Enquanto os outros oficiais começavam seu trabalho diário, ela sozinha tinha que vestir o equipamento completo e estar presente no campo de treinamento. A respiração de Camila se transformava em fumaça branca no ar frio da manhã de inverno. O tenente-coronel Dantas estava lá mais cedo do que o habitual, com um leve sorriso nos lábios. Quando ele ordenou que Camila colocasse mais uma mochila militar, os sargentos ao redor não conseguiram esconder sua confusão. Primeiro-tenente Camila, um novo oficial quer entender a unidade e deve primeiro testar a aptidão física básica. Diante das palavras do tenente-coronel, Camila silenciosamente colocou a segunda mochila. Apesar de estar no início da gravidez, com a barriga ainda não visível, seu corpo já se sentia mais pesado que o normal. No entanto, ela não demonstrou isso. Em vez disso, ela se endireitou, olhou diretamente para o tenente-coronel e relatou estar pronta. O primeiro exercício foi arrastar pneus de caminhão. Um pneu de caminhão grande amarrado com uma corda para ser puxado ao redor do campo de treinamento. Este era um exercício que até mesmo os oficiais homens achavam difícil. Para uma mulher grávida, era quase impossível. Camila colocou a corda sobre o ombro e começou a puxar. Os primeiros metros foram aceitáveis, mas logo ela começou a ofegar. O peso das duas mochilas e do pneu do caminhão pressionava seus ombros e costas. Seu corpo, que já estava mais sensível devido à gravidez, rapidamente se esgotou. Num canto do campo, os soldados e sargentos observavam a cena em silêncio. Ninguém ousava intervir, mas todos se sentiam indignados por dentro. Especialmente os jovens soldados que testemunhavam tal cena pela primeira vez, eles estavam realmente chocados.
Mais rápido! Como você vai para o combate a essa velocidade? O grito do tenente-coronel ecoou por todo o campo. Camila cerrou os dentes e tentou acelerar, mas seu corpo não obedecia mais à sua vontade. O suor escorria pela testa e sua respiração ficava cada vez mais ofegante. Mas ela não parou. Ao completar metade do campo, as pernas de Camila começaram a vacilar. Mas o tenente-coronel ainda não deu a ordem de parar. Pelo contrário, ele deu uma ordem mais cruel. Agora, corra de assalto por 10 voltas ao redor do campo, mantendo o equipamento. Ao ouvir esta ordem, os rostos dos oficiais e sargentos ao redor empalideceram. Correr de assalto por 10 voltas com o equipamento completo era um exercício extremamente rigoroso, mesmo para militares masculinos saudáveis. Muito menos para uma mulher grávida. Era uma coisa extremamente perigosa. Camila hesitou momentaneamente. Pensando no bebê em seu ventre, ela deveria recusar este treinamento irracional. Mas se ela se rendesse ali, os atos errados do tenente-coronel seriam enterrados para sempre. Ela gentilmente colocou uma mão na barriga e sussurrou para o filho: "Meu amor, aguenta um pouco. A mamãe tem algo para fazer." Camila começou a correr. O peso do equipamento pressionava seus ombros e costas doloridas após arrastar o pneu do caminhão, mas seu olhar permaneceu inabalável. Primeira volta, depois a segunda, ela continuava a correr, olhando diretamente para o tenente-coronel. Os soldados sentiam-se cada vez mais incomodados. Alguns viraram o rosto, como se não pudessem suportar a cena. Enquanto isso, alguns sargentos mais velhos cerravam os punhos, reprimindo a raiva, mas ninguém ousava protestar em voz alta. Na quinta volta, os passos de Camila desaceleraram visivelmente. Sua respiração tornou-se ofegante e seu rosto começou a ficar pálido. Alguns oficiais, vendo seu suor e mudança de cor, ficaram preocupados, mas o tenente-coronel ainda não deu o sinal para parar. Sexta volta, sétima volta. Os passos de Camila ficavam cada vez mais pesados, mas ela não desistiu. Ninguém sabia que ela estava grávida. Se ela desmaiasse ali, todos se lembrariam dela apenas como uma militar fraca. Esse pensamento a ajudou a se esforçar. Na oitava volta, Camila sentiu que havia atingido seu limite. Sua visão começou a embaçar e suas pernas perderam toda a força, mas ela não parou. Passo a passo, ela continuou a arrastar-se ao redor do campo. Ao completar a nona volta, o uniforme de Camila estava encharcado de suor. No frio do inverno, seu corpo estava quente. Faltava apenas a última volta, mas ela havia ultrapassado seus limites. O tenente-coronel Dantas sorriu zombeteiro, olhando para Camila. Ele tinha certeza de que ela desistiria, mas Camila começou a última volta. Embora estivesse cambaleando, ela demonstrou a vontade determinada de terminar até o fim. No meio da última volta, Camila parou abruptamente. Ela respirou fundo e levou a mão à barriga. Ao ver essa ação, alguns soldados pressentiram que algo estava errado, mas Camila continuou a correr. Finalmente, ela completou todas as 10 voltas. Camila parou na frente do tenente-coronel e com dificuldade relatou: "Relato a conclusão das 10 voltas da corrida de assalto." Naquele momento, as pernas de Camila cederam, mas ela tentou o máximo que pôde para não cair. O tenente-coronel acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita e ordenou a dispensa. Depois que os soldados se dispersaram, Camila procurou um lugar tranquilo e massageou o peito. Ela orou fervorosamente para que o bebê, em seu ventre, estivesse seguro. Ela sabia que este era apenas o começo. Um pressentimento lhe dizia que desafios maiores a aguardavam, mas a vontade inabalável em seu coração se tornou ainda mais forte. Quanto mais o tenente-coronel queria subjugá-la, mais resiliente ela se tornava, enquanto mantinha em segredo sua gravidez. O assédio do tenente-coronel a Camila tornou-se cada vez mais sofisticado e cruel. 2 dias após o primeiro treino, vendo que Camila ainda não cedia, ele iniciou um plano de repressão mais sistemático.
Desta vez, não era apenas treinamento físico, mas um esforço para pisar em sua dignidade. Durante a chamada matinal, o tenente-coronel chamou Camila na frente de toda a unidade. A pretexto de dar o exemplo para o novo oficial, ele ordenou que ela executasse o movimento de saudação de acordo com o regulamento na frente dos soldados. Aparentemente, esta era uma instrução normal, mas por trás dela havia uma intenção maliciosa. Primeiro-tenente Camila, demonstre aos soldados a maneira correta de saudar. Cerca de 100 vezes serão suficientes. 100 saudações. Em condições normais, isso não era muito difícil. Mas para o corpo de uma mulher no início da gravidez, era um fardo significativo. Em particular, a repetição do movimento do braço poderia exercer pressão sobre o ombro e o pescoço. Camila obedeceu em silêncio. San. Ela repetiu o movimento de saudação com precisão. Os soldados olhavam para ela com olhares complexos. No início, eles apenas assistiam com indiferença, mas depois de 20 ou 30 vezes, começaram a sentir que algo estava errado. Na 50ª saudação, o ombro de Camila começou a tremer levemente. O corpo, que já estava fatigado devido à gravidez, estava a suportar um fardo muito maior do que se imaginava. Mas ela continuou. Ainda não está certo. Repita. Toda vez que o tenente-coronel criticava, Camila tentava executar o movimento com mais precisão. Na 70ª vez, ela sentiu o braço acãibrar, mas sua expressão não mudou. Ao completar a semi-saudação, o tenente-coronel demonstrou insatisfação, e então ele deu uma ordem ainda mais cruel. Agora, você participará do treinamento básico de combate junto com os soldados. Os oficiais não são exceção. Treinamento básico de combate. Este era um dos exercícios mais básicos, mas também um dos mais difíceis para os recrutas, incluindo flexões, rastejar e superar obstáculos. Camila estava na mesma fila que os soldados com pouco mais de 20 anos. Os soldados ao redor pareciam confusos. Uma oficial, e ainda por cima mulher, participar do treinamento com eles era inédito. Deitem-se. Sob a ordem do tenente-coronel, todos se deitaram de bruços no chão. Camila não foi exceção. Embora sua barriga não estivesse visível, ela sabia que a posição de bruços não era boa para o bebê em seu ventre, mas ela não tinha escolha. Na posição de flexão, Camila manteve o equilíbrio com cuidado. Ela colocou mais força nos braços para reduzir a pressão na barriga. Levantem-se, deitem-se, levantem-se, deitem-se. A ordem era repetida. Depois de 20 a 30 vezes, até mesmo os jovens soldados começaram a ofegar. Enquanto isso, os braços de Camila haviam atingido o limite, mas ela não desistiu. Sussurros começaram a surgir entre os soldados. Aqueles que inicialmente desprezavam a oficial mulher, depois de vê-la participar do treinamento exatamente como eles, sem uma única reclamação, começaram a desenvolver um respeito. Em particular, um primeiro sargento chamado Walter observava Camila com muita atenção. Ele sentia que havia algo em comum, mas não conseguia identificar o quê. Ele apenas sentia uma vontade extraordinária daquela oficial mulher. Quando o treinamento se estendeu por quase 1 hora, o tenente-coronel deu uma nova ordem. Agora, comecem o treinamento de superação de obstáculos. Comecem com o rastejo sob a cerca de arame farpado. Rastejar sob a cerca de arame farpado era um exercício básico, mas extremamente perigoso para mulheres grávidas. Essa postura certamente faria a barriga tocar o chão. Camila hesitou momentaneamente. Pensando no bebê, ela absolutamente não deveria fazer este exercício. Mas se ela recusasse, ela não sabia qual desculpa usar. Naquele exato momento, o primeiro sargento Walter aproximou-se em silêncio e sussurrou. Primeiro-tenente, a senhora está bem? Sua expressão não parece boa. Camila balançou a cabeça, indicando que estava bem, mas nos olhos do primeiro sargento Walter, ele tinha certeza de que ela estava a esconder algo.
Camila abaixou-se cuidadosamente sob a cerca. Ela tentou usar a força dos braços e pernas para sustentar o corpo, minimizando a pressão na barriga, mas com a altura da cerca, evitar completamente era impossível. Enquanto rastejava, Camila de repente sentiu uma dor aguda na parte inferior do abdômen. Assustada, ela parou. O medo de que o bebê pudesse estar em perigo a atingiu. Por que parou? Continue. O grito do tenente-coronel ecoou, mas Camila permaneceu parada por alguns segundos. Ela precisava verificar a condição de seu abdômen inferior. Felizmente não era uma dor grave, mas era claramente um sinal de alerta. Mesmo assim, Camila completou o treinamento. Após superar a cerca de arame farpado, vieram os exercícios de superar muros e passar pela ponte de macaco. A cada movimento, Camila pensava no filho e tentava ser o mais cuidadosa possível. Mas havia um limite. Quando o treinamento terminou, Camila parecia calma por fora, mas estava extremamente preocupada por dentro. A insegurança sobre se o treinamento extenuante prejudicaria o bebê crescia cada vez mais. Naquela noite, Camila passou um tempo sozinha e massageou suavemente a barriga. Felizmente não houve sintomas incomuns, mas se ela continuasse a ser assediada assim, mais cedo ou mais tarde, algo sério aconteceria. No entanto, a vontade de Camila tornou-se mais firme. Quanto mais o tenente-coronel queria subjugá-la, mais ela estava determinada a suportar, pelo menos para não ter vergonha do bebê em seu ventre. Naquela noite, Camila escreveu cuidadosamente uma carta para o marido. Ela não disse diretamente que estava a ser assediada, mas o conteúdo insinuava que a situação na unidade não era boa. Ela pensou que ainda não era hora de revelar a identidade de sua família, especialmente a de seu sogro. Camila queria resolver a situação por conta própria. Ela tinha o desejo de expor os crimes do tenente-coronel e reformar a unidade, enquanto mantinha em segredo sua fraqueza de estar grávida. Mas ela ainda não percebia o quão espinhoso seria esse caminho. O tenente-coronel Dantas, após confirmar que Camila não seria facilmente subjugada, planejou ações de repressão mais sistemáticas e prolongadas. Tudo estava apenas a começar. O assédio do tenente-coronel a Camila agora havia se tornado uma sombra pesada que cobria toda a unidade. Os treinamentos cruéis se estenderam até o quarto dia, fazendo com que até mesmo os soldados não conseguissem esconder sua indignação. Mas ninguém ousava se manifestar contra o tenente-coronel. Naquela manhã, o tenente-coronel havia preparado um plano especialmente cruel. Ele pensou que esta era a última opção para subjugar completamente Camila. Ele queria humilhá-la publicamente na frente de toda a unidade, ao mesmo tempo em que enviava uma mensagem de aviso a outros oficiais. Hoje teremos um treinamento especial como em combate real. A declaração do tenente-coronel deixou toda a unidade tensa. O treinamento de combate real era geralmente planejado e executado mensalmente. Organizá-lo de repente era muito incomum. A primeiro-tenente Camila liderará e comandará todo o treinamento. Avaliaremos a capacidade da nova oficial. Ao ouvir estas palavras, Camila pressentiu que hoje seria seu maior desafio, mas ela ainda não cedeu. A primeira tarefa era uma marcha com equipamento completo. Eles tinham que carregar um peso muito maior do que o normal e mover-se em terreno montanhoso. Camila estava na linha de partida com os outros soldados, mas só a ela foi dado equipamento adicional. A primeiro-tenente carregará também o equipamento de comunicação. Experimente o papel de uma comandante. O equipamento de comunicação era bastante pesado. Normalmente, este era um equipamento transportado pelo especialista em comunicações. Mas Camila tinha que carregar tudo sozinha. Embora fosse um fardo significativo para seu corpo grávido, ela o colocou em silêncio. A marcha começou. A unidade começou a mover-se pelas encostas traiçoeiras da região montanhosa do Pará. Camila tinha que liderar, mas devido ao equipamento excessivamente pesado, seus passos estavam mais lentos do que o normal. Pelos primeiros 30 minutos, ela ainda conseguiu se esforçar.
Mas as encostas ficavam cada vez mais altas e o peso do equipamento rapidamente esgotou a resistência de Camila. Em particular, a mudança hormonal devido à gravidez a fazia sentir-se mais cansada do que o normal. Uma hora depois, a respiração de Camila ficou ofegante. Os soldados que a seguiam também perceberam que sua condição não era normal. Em particular, o primeiro sargento Walter a observava continuamente com cautela. "A senhora está bem?" O primeiro sargento Walter perguntou hesitantemente, mas Camila apenas balançou a cabeça, dizendo que estava bem. No entanto, seu rosto estava pálido e suor frio escorria por sua testa. 2 horas de marcha, Camila sentiu que havia atingido o limite. Suas pernas perderam toda a força e sua visão começou a embaçar. Mais importante, a dor surda na parte inferior do abdômen tornava-se cada vez mais intensa. Mas o tenente-coronel não deu a ordem de parar. Pelo contrário, ele andava atrás, instigando-a a marchar mais rápido. "Primeiro-tenente, a velocidade está muito lenta. Em combate real não se pode mover assim." Camila cerrou os dentes e tentou andar mais rápido, mas o corpo não obedecia mais. O peso do equipamento, as encostas traiçoeiras e a aptidão física diminuída devido à gravidez a empurraram ao limite. 2 horas e meia após o início da marcha, o momento finalmente chegou. Camila cambaleou e desabou. Suas pernas perderam completamente a força. O primeiro sargento Walter foi o primeiro a correr. Os outros soldados também correram surpresos e se reuniram em torno de Camila. O rosto de Camila havia perdido completamente a cor. Sua respiração estava tão ofegante que ela não conseguia falar. "Eu estou bem. Só preciso descansar um pouco." Camila tentou falar, mas sua voz não saiu claramente. O primeiro sargento Walter rapidamente verificou seu pulso, vendo que batia muito mais rápido do que o normal. Relato ao tenente-coronel: "A primeiro-tenente Camila está muito cansada, talvez devamos deixá-la descansar um pouco." O primeiro sargento Walter sugeriu cautelosamente, mas a reação do tenente-coronel foi fria. "Descanso? Em combate real não há descanso. Primeiro-tenente, levante-se e continue a marchar." Ao ouvir estas palavras, os soldados ficaram chocados. Mesmo que fosse treinamento, continuar a pressionar um oficial que claramente havia atingido o limite era inaceitável. Camila tentou o máximo para se levantar, mas suas pernas não tinham mais força. Depois de 2 ou 3 tentativas, ela desabou novamente. Naquele exato momento, Camila sentiu uma dor aguda na parte inferior do abdômen, diferente das anteriores. A sensação era de que algo estava a se contorcer. O terror de que o bebê pudesse estar em perigo a atingiu. Camila inconscientemente levou a mão à barriga. Ao ver essa ação, o primeiro sargento Walter pressentiu algo. Os atos estranhos da oficial e sua reação naquele momento, tudo começou a se conectar. Relato ao tenente-coronel: "A primeiro-tenente precisa de atendimento de emergência." O primeiro sargento Walter disse com convicção, mas o tenente-coronel ainda estava teimoso. "Atendimento de emergência para quê? Tão fraca, isso não pode ser chamado de militar. É inútil, coisa de mulher." Ao ouvir esta frase do tenente-coronel, os olhares dos soldados ao redor mudaram. Esta era claramente uma declaração que ultrapassava os limites. Mesmo sendo um superior, insultar um subordinado dessa forma ia contra o espírito militar. Camila ouviu as palavras do tenente-coronel e sentiu-se mais desesperada do que zangada. A dura realidade era que, não importava o quanto ela tentasse, ela acabaria por ser tratada assim. Além disso, o pensamento de que o bebê em seu ventre estava em perigo partiu seu coração, mas Camila não desistiu, esforçando-se para se levantar, usando sua última força de vontade. "Perdão, eu vou continuar." As palavras de Camila surpreenderam o primeiro sargento Walter e muitos outros soldados. Sua expressão inabalável naquela situação era admirável e lamentável ao mesmo tempo. Camila cambaleou e continuou a marchar, mas depois de apenas alguns passos, ela vacilou novamente. Desta vez, o primeiro sargento Walter a amparou rapidamente.
A senhora não pode mais. Se forçar demais, algo sério vai acontecer. A preocupação sincera do primeiro sargento Walter fez as lágrimas de Camila marejarem. Naquela situação extrema, ter subordinados preocupados com ela era um grande conforto. Naquele exato momento, Camila disse a si mesma: aguenta só mais um pouco, o momento está a chegar. Ela sabia que tinha uma retaguarda sólida que ninguém conhecia. O tenente-coronel ainda não sabia que o sogro dela era o general de divisão. Camila pensou nas cartas que havia enviado ao marido e ao sogro. Ela esperava que as cartas, que informavam cuidadosamente sobre a corrupção na unidade e sua própria situação, trouxessem resultados em breve. Mas naquele momento, ela se sentia extremamente desesperada. Ter que suportar esta situação cruel com o corpo grávido era realmente demais, e ela não tinha certeza de quanto tempo aguentaria. A marcha daquele dia finalmente teve que parar. Camila não conseguia mais andar. O tenente-coronel mostrou-se insatisfeito, mas diante dos olhares dos soldados, ele teve que dar a ordem de recuar. Depois de voltar para a unidade, Camila passou um tempo sozinha e massageou a barriga. Felizmente não havia sinais graves, mas ela percebeu que não poderia continuar assim. O momento para o contra-ataque tinha que chegar rapidamente. Após o dia em que Camila desmaiou, a atmosfera na unidade mudou sutilmente. O descontentamento silencioso nos corações dos soldados crescia, e alguns sargentos de consciência também começaram a duvidar das ações do tenente-coronel. Mas a mudança mais importante estava a ocorrer dentro da própria Camila. Naquela noite, Camila escreveu uma carta mais detalhada para o marido. Se antes ela usava apenas insinuações, desta vez ela pedia ajuda diretamente. Ela registrou em detalhes os atos cruéis que havia sofrido enquanto estava grávida e a grave situação de corrupção na unidade. Ao escrever a carta, Camila não conseguiu conter as lágrimas. Tudo o que ela havia tentado suportar sozinha, de repente, veio à tona. Pensando no bebê em seu ventre, ela decidiu que não podia mais arriscar. Enquanto isso, uma força de apoio a ela estava a se formar silenciosamente na unidade, sem que ela soubesse. Sob a liderança do primeiro sargento Walter, alguns soldados se reuniram secretamente e discutiram: isso não está certo. Mesmo sendo um superior, ele foi longe demais. Os outros soldados também concordaram com as palavras do primeiro sargento Walter, especialmente os jovens soldados, que tinham simpatia e respeito por Camila. Eles ficaram tocados pela imagem dela a enfrentar a injustiça e sua vontade inabalável de ir até o fim. Sargento, o senhor acha que a primeiro-tenente Camila está a esconder algo? Perguntou um soldado. E o primeiro sargento Walter acenou com a cabeça. Ele também tinha o mesmo pensamento. Sim, definitivamente há algo, mas o que? Eu não sei. O primeiro sargento Walter relembrou cada ação de Camila, como ela estava sempre cautelosa com a área abdominal durante o treinamento rigoroso. O ato inconsciente de levar a mão à barriga ao desmaiar e seus gestos mais cautelosos do que o normal, tudo parecia ter algum significado. Nesse meio tempo, um evento inesperado aconteceu. O primeiro sargento Walter acidentalmente descobriu alguns documentos enquanto limpava perto do escritório do tenente-coronel. Eram livros de registro relacionados ao material de intendência e documentos de entrada de mercadorias que continham provas claras de desvio. O primeiro sargento Walter estava numa situação difícil. Ele não sabia como lidar com essas provas. Se ele denunciasse diretamente, sua posição era limitada, mas ignorar o conteúdo era muito sério. Depois de alguns dias de reflexão, o primeiro sargento Walter decidiu que informaria Camila. Ele acreditava que ela saberia como usar essas provas corretamente. Uma noite, o primeiro sargento Walter aproximou-se cuidadosamente de Camila. Primeiro-tenente, eu preciso falar com a senhora. Vendo a expressão séria do primeiro sargento Walter, Camila pressentiu que algo importante estava a acontecer. Depois de chegarem a um lugar seguro, o primeiro sargento Walter explicou hesitantemente as provas que havia encontrado.
Primeiro-tenente, eu encontrei provas do desvio de material de intendência que a senhora apontou. Ao ouvir as palavras do primeiro-sargento Walter, os olhos de Camila se iluminaram. Finalmente, ela tinha a prova crucial para provar os crimes do tenente-coronel. É verdade? Qual é o conteúdo? Os livros de registro e a quantidade real de mercadorias recebidas são completamente diferentes. A diferença em dinheiro é muito grande, enquanto o primeiro-sargento Walter explicava o que se lembrava. Camila percebeu a importância dessa prova. Agora não era mais uma suspeita, mas sim uma prova clara. Sargento, muito obrigada, mas eu receio que isso lhe traga problemas. Diante da preocupação de Camila, o primeiro-sargento Walter respondeu com convicção. A primeiro-tenente está a fazer a coisa certa. Eu tenho que ajudar. Como militar, minha consciência não me permite ignorar. Após essa conversa, uma nova esperança nasceu no coração de Camila. Não ter que lutar sozinha e ter provas em mãos lhe deu mais força. No entanto, uma mudança maior estava a acontecer sem que Camila soubesse. Ela havia relatado a situação ao pai dela, o general de divisão. O major Ricardo Oliveira, marido de Camila, que estava a trabalhar em Brasília, ficou chocado ao receber a carta da esposa. Ele estava zangado ao saber que sua esposa, que estava grávida, estava a sofrer um tratamento tão cruel, mas ao mesmo tempo ele estava preocupado sobre como lidar com isso. Inicialmente, ele pretendia resolver o problema sozinho, não querendo usar o poder de seu pai, mas sim resolver a questão de acordo com o procedimento. Mas, ao receber a segunda e a terceira carta da esposa, ele percebeu que a situação estava a ficar cada vez mais grave. Especialmente quando soube que sua esposa havia desmaiado durante o treinamento, o major Ricardo não podia mais hesitar. A segurança de sua esposa e do bebê, que estava para nascer, estava ameaçada. Finalmente, o major Ricardo procurou o pai, o general de divisão. Ao ouvir o filho, o general inicialmente achou difícil de acreditar, mas ao ouvir os detalhes específicos, sua expressão gradualmente ficou séria. Isso é realmente verdade? A voz do general continha raiva. O fato de sua nora, que estava grávida, estar a sofrer um tratamento tão injusto o deixou extremamente indignado. Sim, pai, Camila não tem motivos para mentir. Ela é uma pessoa muito cautelosa, a ponto de hesitar em me informar. Ouvindo o filho, o general imediatamente ordenou uma investigação não oficial para verificar a verdade e entender a situação na unidade. Alguns dias depois, os resultados da investigação mostraram que o que Camila escreveu na carta era verdade, e havia até atos de corrupção mais graves do que os escritos na carta. A raiva do general atingiu o auge. Preparem o helicóptero para hoje. Os oficiais do Estado-Maior ficaram surpresos com a instrução do general. Uma visita surpresa a uma unidade de base era muito rara. Senhor general, o senhor pretende visitar a unidade sem avisar? Diante da pergunta do oficial do Estado-Maior, o general respondeu com convicção. É por isso que eu tenho que ir. Se avisarmos, as provas não desaparecerão todas. A decisão repentina do general foi o início de um evento que traria uma grande mudança para a unidade estacionada na região montanhosa do Pará. Mas Camila ainda não sabia disso. Ela ainda estava a usar as provas fornecidas pelo primeiro-sargento Walter para planear por conta própria, procurando uma maneira de denunciar oficialmente os atos do tenente-coronel. Enquanto isso, o tenente-coronel Dantas continuava a assediar Camila. Ele jurou que não pararia de pressionar até que ela fosse completamente subjugada, mas ele não tinha ideia do destino que o aguardava. Um vento de mudança estava a soprar sobre o Vale do Pará. Uma grande mudança que nem Camila nem o tenente-coronel sabiam. Aquela manhã começou como qualquer outra. O vento frio ainda soprava pelo vale e os soldados estavam reunidos no campo para a chamada matinal. O tenente-coronel Dantas também saiu do quartel-general com sua postura imponente usual. Mas naquele dia havia algo diferente. Por volta das 9 da manhã, o som de um helicóptero começou a ecoar à distância.
Inicialmente, todos pensaram que era apenas um voo normal, mas o som do motor ficava cada vez mais alto e estava claramente a dirigir-se para a unidade. Há um helicóptero a chegar. O relato do sentinela causou alvoroço em toda a unidade. Uma visita de helicóptero sem aviso prévio era muito incomum, especialmente num lugar tão isolado como aquele. Uma expressão de confusão passou rapidamente pelo rosto do tenente-coronel Dantas, mas ele rapidamente recuperou a calma e ordenou que os soldados se preparassem para o pouso do helicóptero. Talvez ele pensasse que era apenas uma inspeção de rotina da liderança. O som do helicóptero ficou mais alto. A atmosfera na unidade tornou-se tensa. Todos os soldados se reuniram no campo. Camila também estava com os outros oficiais perto da área de pouso. Finalmente, o helicóptero apareceu, mas não era um helicóptero de transporte comum, mas sim um modelo especializado para comandantes de nível de divisão. Ao ver isso, o rosto do tenente-coronel Dantas endureceu. Helicóptero de comando de divisão, o murmúrio do tenente-coronel revelava sua confusão. O fato de um comandante de nível de divisão visitar pessoalmente uma unidade tão remota sem aviso prévio não era normal. O helicóptero pousou, criando uma forte rajada de vento e poeira. Quando o som das pás diminuiu e o motor desligou, a porta do helicóptero abriu-se. Os primeiros a descer foram os oficiais do Estado-Maior. Ao verem suas insígnias, o tenente-coronel e os outros oficiais ficaram ainda mais tensos. A chegada simultânea de oficiais de alto escalão era certamente um assunto importante. E, finalmente, aquela pessoa saiu do helicóptero. Um general de 3 estrelas, o general de divisão. Assim que viram sua figura imponente, toda a unidade mergulhou num silêncio. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir o som do vento. O general olhou ao redor do campo com uma expressão inexpressiva. Onde seus olhos paravam, os soldados prendiam a respiração. A autoridade de um general que servira no exército por décadas era verdadeiramente avassaladora. O tenente-coronel Dantas correu apressadamente e saudou de acordo com o regulamento. Tenente-coronel Márcio Dantas, comandante da unidade, saúdo o general, mas a reação do general foi fria. Ele apenas respondeu à saudação sem as formalidades habituais. Ele apenas olhou para o tenente-coronel em silêncio. Eu vim para verificar a situação da unidade. Ao ouvir a breve declaração do general, o tenente-coronel Dantas estava confuso, mas tentou manter a calma. Sim, general. Permita-me relatar a situação da unidade. Mas o general parecia não ter intenção de ouvir o relatório. Em vez disso, ele foi diretamente para o meio das fileiras de soldados para observar. Os olhos do general pararam em Camila. Naquele momento, Camila também encarou o general pela primeira vez. Mas ela pensou que ainda não era hora de tornar público o relacionamento de sogro e nora. O general parou na frente de Camila e observou cuidadosamente sua condição. Ele queria confirmar se o que sua nora havia escrito na carta correspondia à realidade. O rosto de Camila ainda estava pálido e ela parecia mais magra do que o normal após dias de treinamento rigoroso. Nada passou despercebido aos olhos do general. Quando esta oficial se juntou à unidade, o general perguntou ao tenente-coronel. O tenente-coronel parecia confuso, sem entender por que o general perguntava sobre Camila. Relato. A primeiro-tenente Camila Noronha assumiu o serviço há 1 semana. Como está a situação do treinamento? Relato. Ela tem se esforçado muito e completado bem as tarefas. Ao ouvir a resposta do tenente-coronel, o olhar do general ficou frio. Essa era uma resposta completamente diferente do que ele sabia através da investigação. É mesmo? Então eu perguntarei diretamente a esta oficial. O general aproximou-se de Camila, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ela. O tenente-coronel Dantas observava a situação tenso. Primeiro-tenente, como é a vida na unidade? Diante da pergunta do general, Camila hesitou. Ela pressentia que esta era uma oportunidade crucial que decidiria tudo, mas ao mesmo tempo ela sabia que tinha que ser cautelosa. Relato ao general.
Estou a fazer o meu melhor para me adaptar à unidade. O general acenou com a cabeça para a resposta cautelosa de Camila, mas seus olhos continuaram a observá-la de perto. Naquele momento, o primeiro sargento Walter saiu em silêncio. Ele pensou que não podia perder esta oportunidade. Relato ao general. Eu tenho algo a dizer. A declaração repentina do primeiro sargento Walter fez o rosto do tenente-coronel Dantas endurecer, mas o general mostrou interesse. Fale. Relato que a primeiro-tenente Camila tem se esforçado muito para melhorar os problemas na unidade, mas... O primeiro sargento Walter hesitou, e o general fez um sinal para ele continuar. Mas por causa disso, ela teve que suportar muitas dificuldades desnecessárias. O testemunho corajoso do primeiro sargento Walter recebeu a concordância de outros soldados. O tenente-coronel Dantas lançou-lhe um olhar, sinalizando para que se calasse, mas era tarde demais. O general já havia compreendido toda a situação. O que sua nora havia escrito na carta era verdade, e ele havia confirmado os atos errados que estavam a ocorrer na unidade. Tenente-coronel Dantas, o general chamou, e o tenente-coronel respondeu tenso. Sim, general. Parece que há um problema na sua liderança da unidade. Ao ouvir esta frase, o tenente-coronel Dantas percebeu que algo estava errado, mas ainda não compreendia a gravidade da situação. O general virou-se para Camila e disse em voz alta para que todos pudessem ouvir. Primeiro-tenente, é muito difícil ter que participar de um treinamento tão rigoroso estando grávida. Assim que esta frase terminou, todo o campo mergulhou em silêncio. A divulgação da verdade de que ela estava grávida foi uma surpresa. O rosto do tenente-coronel Dantas ficou branco. Camila também ficou surpresa, mas percebeu que não havia mais necessidade de esconder. Claramente o general sabia de tudo. Relato. É muito difícil. A resposta franca de Camila recebeu a concordância do primeiro sargento Walter e de muitos outros soldados. Só então eles entenderam todas as suas ações. O general virou-se para o tenente-coronel Dantas. Seus olhos estavam cheios de raiva. Tenente-coronel, é verdade que o senhor assediou uma militar grávida? O tenente-coronel Dantas estava completamente encurralado. Ele não podia negar, nem podia admitir. Mas o mais surpreendente era como o general sabia de tais detalhes. A situação havia mudado completamente. O tenente-coronel, que antes detinha o poder absoluto, de repente estava em desvantagem. Diante da pergunta do general, o tenente-coronel Dantas ficou sem fala. O suor escorria por sua testa e sua voz, antes imponente, começou a tremer. Todos no campo prenderam a respiração, observando. Tenente-coronel, o senhor não consegue responder? Diante da insistência do general, o tenente-coronel Dantas tentou se justificar. Senhor general, foi para apertar a disciplina da unidade. Apertar a disciplina assediando uma militar grávida. A voz do general estava cheia de tanta raiva que a atmosfera no campo ficou pesada. Relato. Eu não tive essa intenção. Não teve essa intenção. O general deu mais um passo em direção ao tenente-coronel e continuou a falar alto. Então, e quanto ao desvio de material de intendência? Como explica o roubo do dinheiro da alimentação dos soldados, o desvio de doações? O rosto do tenente-coronel Dantas ficou ainda mais pálido. Ele ficou horrorizado ao saber que o general também sabia de detalhes tão específicos. Ele não conseguia entender como essas coisas foram descobertas. Já temos todas as provas. A declaração categórica do general fez o tenente-coronel Dantas ficar completamente mudo. Todos os atos errados que ele pensava ter escondido perfeitamente foram expostos. Primeiro sargento Walter, o general chamou, e o primeiro sargento Walter imediatamente se adiantou. Sim, general. Explique sobre os livros de registro que o senhor descobriu. O primeiro sargento Walter começou a explicar em detalhes as provas de desvio que havia encontrado acidentalmente. A diferença entre a quantidade de material de intendência e o registro nos livros,
A discrepância entre a quantidade real de doações e os registros, as irregularidades no gasto do orçamento de alimentação dos soldados. O testemunho do primeiro sargento Walter fez o rosto do tenente-coronel Dantas se contorcer ainda mais. Tudo o que ele pensava ter escondido meticulosamente estava a ruir num instante, se isso não bastasse. O general sinalizou para um oficial do Estado-Maior e este pegou uma pasta de documentos. O Departamento de Investigação coletou provas completas. Todas as transações, rastreamento de contas e situação de gestão de suprimentos nos últimos 2 anos. O tenente-coronel Dantas caiu em total desespero. Não havia mais provas para refutar, nem lugar para se justificar. Este foi o momento em que ele desabou miseravelmente na unidade que ele havia governado como um rei. Naquele momento, o general olhou para Camila e disse: "Primeiro-tenente, é hora de dizer a verdade." Camila entendeu o significado do general. Era hora de não esconder mais. Relato ao general: "Eu escondi minha gravidez para tentar denunciar os atos errados que estavam a acontecer na unidade." A declaração de Camila surpreendeu os soldados novamente. Eles ficaram comovidos com o fato de ela ter ousado enfrentar a injustiça, mesmo estando grávida. Nesse processo, eu sofri um assédio grave por parte do tenente-coronel, coisas que um corpo grávido não podia suportar. Enquanto Camila continuava seu testemunho, o tenente-coronel Dantas tentou refutar pela última vez. "Eu não sabia que a primeiro-tenente Camila estava grávida." "Não sabia?" diante da pergunta fria do general. O tenente-coronel acenou com a cabeça. "Então o problema é ainda maior. O senhor não estava ciente da situação de seu subordinado e o assediou indiscriminadamente?" O tenente-coronel Dantas percebeu que nenhuma desculpa mais seria convincente. Quanto mais ele se justificava, mais claros se tornavam seus crimes. O general ficou em silêncio por um momento e depois lançou uma declaração bombástica. "Tenente-coronel, o senhor sabe quem é a militar que assediou?" O tenente-coronel Dantas parecia não entender, sem captar o significado da pergunta do general. "A primeiro-tenente Camila é minha nora." Assim que esta frase terminou, todo o campo mergulhou em silêncio. A cor do rosto do tenente-coronel Dantas desapareceu completamente. O fato chocante de que a militar que ele havia assediado era a nora do general o deixou completamente atordoado. A nora do general? A voz trêmula do tenente-coronel revelava seu desespero. Todas as peças se encaixaram. Por que o general sabia de toda a situação? Por que ele visitou repentinamente esta unidade? "É isso mesmo. A esposa do meu filho, aquela que carrega meu neto em seu ventre, foi tratada assim por você." As palavras do general estavam cheias de raiva reprimida. Era a raiva de um pai cuja família foi prejudicada e a raiva de um militar cujo subordinado foi maltratado. O tenente-coronel Dantas desmoronou completamente. Ele cambaleou como se estivesse prestes a cair de joelhos. Só então ele realmente percebeu a gravidade do que havia feito. "Eu peço perdão. Eu não sabia." Não saber pode ser perdoado. Mesmo para um militar comum, isso é inaceitável. Diante da repreensão do general, o tenente-coronel Dantas não conseguia levantar a cabeça. Ele sentiu toda a sua autoridade e poder a desmoronar num instante. Imediatamente, suspenda todas as autoridades de comando do tenente-coronel Dantas. A declaração do general fez toda a unidade prender a respiração. Suspender as autoridades de comando de um comandante de unidade era um evento inédito, e ele será levado ao Tribunal Militar para uma investigação completa de todos os atos de corrupção e assédio. O tenente-coronel Dantas caiu em total desespero. Ser levado ao Tribunal Militar significava o fim de sua carreira militar. O general virou-se para Camila e estendeu a mão na frente dela. "Diante de toda a unidade, minha nora, você sofreu muito." As lágrimas encheram os olhos de Camila. Toda a dor e desespero que ela havia suportado sozinha pareceram desaparecer naquele momento.
Minha nora é uma excelente militar e o orgulho de nossa família. Ao ouvir as palavras do general, Camila não conseguiu conter as lágrimas. Ela acreditava que sua escolha de enfrentar a injustiça, mesmo estando grávida, estava absolutamente correta. O primeiro sargento Walter e os outros soldados também ficaram comovidos. Eles testemunharam diretamente o que era a verdadeira coragem e que a justiça finalmente havia prevalecido. A partir de agora, esta unidade vai recomeçar completamente. Todos os soldados acenaram com a cabeça para a declaração do general. Finalmente, o período sombrio havia terminado e uma nova era de esperança estava a começar. O tenente-coronel Dantas foi escoltado pela guarda e levado para fora da unidade. A era em que ele governou com poder absoluto havia terminado assim. A justiça, embora tardia, finalmente venceu. Depois que o tenente-coronel Dantas foi escoltado pela guarda, um silêncio estranho cobriu o Vale do Pará. O vazio após o desaparecimento do detentor do poder absoluto por muitos anos, juntamente com a esperança de um novo começo, infiltrou-se nas mentes dos soldados. O general imediatamente deu instruções para estabilizar a unidade. Primeiro, ele nomeou um comandante de unidade interino e ordenou a investigação e correção de todos os danos causados pelos atos de corrupção do tenente-coronel Dantas. Todos os atos errados nesta unidade serão investigados completamente e os soldados que sofreram perdas receberão a devida compensação. Ao ouvir as palavras do general, os soldados respiraram aliviados. Em particular, esta foi uma boa notícia para os soldados que foram injustamente privados de suprimentos. Com base nas provas fornecidas pelo primeiro sargento Walter, a investigação mostrou que a escala da corrupção do tenente-coronel Dantas era muito maior do que se imaginava. O valor desviado nos últimos 2 anos chegava a bilhões de reais, e o valor em dinheiro de alimentação e necessidades que os soldados não receberam também era muito grande. Primeiro sargento Walter, o general chamou. Sim, general, seu ato corajoso de denunciar foi a chave para resolver todos esses problemas. Obrigado por demonstrar o verdadeiro espírito militar. O primeiro sargento Walter ficou profundamente comovido. Inicialmente, ele também estava com um pouco de medo, mas agora ele se sentia orgulhoso por ter feito a coisa certa. Relato: eu apenas fiz o que devia ser feito. A coragem da primeiro-tenente Camila me deu força. O general acenou com a cabeça para as palavras do primeiro sargento Walter, olhou para Camila e disse: a coragem e o espírito de sacrifício de minha nora não são apenas uma lição para esta unidade, mas também para todo o exército. Camila ainda parecia incrédula. O fato de que tudo o que ela pensava que tinha que suportar sozinha foi resolvido de forma tão espetacular parecia um sonho. Pai, eu só fiz o que achava certo. Essa é a verdadeira coragem. Eu admiro seu espírito de enfrentar a injustiça mesmo estando grávida. Ao ouvir as palavras do general, todos os soldados ao redor olharam para Camila com respeito e gratidão. Todos sabiam que, graças ao sacrifício dela, todas essas mudanças puderam acontecer. Alguns dias depois, um verdadeiro vento de reforma começou a soprar na unidade. O novo comandante de unidade interino prometeu administrar a unidade de forma transparente e democrática. Foi estabelecido um mecanismo para receber as opiniões dos soldados e foi construído um sistema para divulgar todos os gastos do orçamento de suprimentos. Mais importante, após a divulgação da gravidez de Camila, a consciência sobre os direitos das mulheres na unidade também melhorou significativamente. Foram estabelecidos sistemas especiais de cuidado e proteção para militares mulheres e foram emitidos regulamentos de gestão separados para militares mulheres grávidas. A partir de agora, nossa unidade será um lugar onde todos os militares serão respeitados. Todos os soldados aplaudiram a declaração do novo comandante da unidade. Foi o começo de uma verdadeira mudança. Um mês depois, o resultado do Tribunal Militar para o tenente-coronel Dantas foi anunciado.
Pelos crimes de desvio, assédio e abuso de poder, ele foi destituído de sua patente e recebeu uma sentença de prisão. Todas as honras e direitos de um militar foram retirados. Ao ouvir esta notícia, os soldados sentiram-se aliviados porque a justiça havia sido feita. Especialmente para os soldados que haviam sofrido a opressão do tenente-coronel Dantas, este foi um resultado que ajudou a aliviar o peso em seus corações. Camila, por estar grávida, foi designada para um alojamento separado em vez de ficar no quartel. Em vez de treinamento extenuante, ela recebeu tarefas adequadas. Toda a unidade criou condições para protegê-la e cuidar dela. Uma noite, Camila passou um tempo sozinha e conversou com o bebê em sua barriga. Meu amor, a mamãe sofreu muito, não foi? Mas nós superamos. Eu me tornei uma mãe da qual você pode se orgulhar. Sentindo o bebê a se mover em sua barriga, Camila pensou que toda a dor e desafios que havia passado tinham um significado. Aquela não era apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória da justiça e da verdade. Na unidade, as pessoas começaram a chamar Camila de símbolo de coragem. Sua história se espalhou para outras unidades e teve uma grande influência na melhoria da consciência sobre o combate à corrupção e a proteção dos direitos das mulheres no Exército. O primeiro sargento Walter, devido ao seu mérito em ajudar Camila a denunciar, foi elogiado como um sargento exemplar. Ele ainda respeitava Camila e jurou continuar a viver uma vida militar correta. Graças a primeiro-tenente, eu aprendi o que é a coragem. A partir de agora, eu serei um militar mais digno. Ao ouvir as palavras do primeiro-sargento Walter, Camila sorriu calorosamente. O fato de sua coragem ter tido uma boa influência nos outros a fazia sentir mais orgulho do que qualquer coisa. 2 meses depois, uma notícia especial chegou a Camila. O Exército decidiu conceder-lhe um elogio especial para reconhecer sua coragem e sacrifício. Na cerimônia de premiação, o marido de Camila também estava presente. Reencontrando-se após um longo período, os dois se abraçaram e não conseguiram conter as lágrimas de emoção. Eu tenho orgulho de você. Você fez algo extraordinário. Camila sorriu e respondeu ao marido. Nosso filho vai ter orgulho da mãe dele, não é? Claro que sim. Ele tem a mãe mais corajosa do mundo. Na cerimônia, o general entregou o elogio a Camila e disse: a coragem da primeiro-tenente Camila Noronha não é apenas uma coragem individual. É um exemplo do espírito militar que todos nós devemos aprender. Quando Camila recebeu o elogio, todos os militares presentes se levantaram e aplaudiram. Eles estavam realmente comovidos com sua coragem. Uma mulher que ousou enfrentar a injustiça mesmo estando grávida. Finalmente, o general enviou uma mensagem privada a Camila. Minha nora, você é uma verdadeira militar e o orgulho de nossa família. Mais tarde, o avô e a avó contarão ao neto como ele teve uma mãe de quem se orgulhar. Camila ficou emocionada e chorou, e saudou de acordo com o regulamento. Obrigada, pai. Eu serei sempre uma militar correta, uma pessoa correta. Na unidade, na região montanhosa do Pará, uma ordem completamente nova foi estabelecida, uma administração transparente e justa, uma cultura que respeita todos os militares e a coragem de enfrentar a injustiça. Todas essas valiosas mudanças foram construídas sobre o sacrifício de Camila. Alguns meses depois, Camila deu à luz um menino saudável. A vida preciosa que ela havia tentado proteger havia nascido, segurando o filho nos braços. Camila pensou que toda a dor e desafios que havia passado eram por causa dessa criança. A unidade também organizou uma cerimônia especial para parabenizar Camila. O primeiro sargento Walter e muitos outros soldados enviaram felicitações, e o novo comandante da unidade também veio pessoalmente para parabenizar a Leé. Desejo que o filho da primeiro-tenente cresça corajoso e justo como a mãe dele. Todas as felicitações continham respeito e gratidão por Camila. A história de Camila terminou assim.
Mas a mensagem de coragem e esperança que ela deixou continua a se espalhar para muitas pessoas. A coragem de não ceder à injustiça, o espírito de sacrifício pela justiça, mesmo estando grávida, e a lição de que a verdade acabará por vencer. A história que começou na escuridão do Vale do Pará finalmente terminou na luz da esperança. Graças à coragem de Camila, muitas pessoas foram salvas e a injustiça teve que se curvar à justiça. E a nova vida que nasceu dará continuidade à coragem da mãe, tornando este mundo mais brilhante. A lição de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim fazer o que é certo apesar do medo, será para sempre lembrada através da história de Camila. Fim. Um ano se passou desde que Camila deu à luz. A unidade na região montanhosa do Pará agora mudou completamente. Um sistema de gestão transparente e justo foi estabelecido e uma cultura de respeito mútuo se enraizou nos pensamentos dos militares. Camila retornou à unidade após a licença maternidade, mas desta vez ela recebeu atenção especial para poder trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo. Uma creche temporária foi estabelecida dentro da unidade, permitindo que Camila ficasse perto de seu filho. O menino foi nomeado Lucas Esperança. O nome contém o coração da mãe que não desistiu da esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Lucas Esperança, assim como a mãe, era um menino obediente e forte. Esperança. Foi aqui que a mamãe lutou para protegê-lo. Toda vez que ela saía para passear no campo com o filho, Camila tinha sentimentos especiais. Apenas um ano antes, ela estava numa situação desesperadora neste mesmo lugar. Mas agora, ela podia passear em paz com o filho. O primeiro sargento Walter. Ah, não, agora ele era o subtenente Walter. Aproximou-se de Camila. Primeiro tenente, o pequeno Esperança cresceu tão rápido, já está a andar. Camila sorriu com as palavras dele. Graças ao seu mérito em ajudá-la a denunciar e ao seu serviço exemplar, ele foi promovido. Agora ele estava a assumir o papel de treinar novos sargentos. Tudo isso é graças a você. Se você não tivesse se manifestado corajosamente naquela época, nada disso teria acontecido. Não, foi a coragem da primeiro-tenente que me deu força. Agora eu sempre conto a história da primeiro-tenente aos novos camaradas. O subtenente Walter usava a história de Camila como material didático para os novos sargentos. Era uma lição viva sobre a coragem de enfrentar a injustiça, a responsabilidade de proteger os camaradas e o espírito de sacrifício pelo que é certo de um militar. Na unidade, um pequeno espaço de exposição também foi montado para comemorar a história de Camila. Este lugar foi chamado de Sala da Tradição da Coragem, exibindo o elogio de Camila juntamente com documentos que registravam o processo de reforma da unidade. Todos os novos oficiais e soldados tinham que visitar este espaço para aprender sobre o verdadeiro espírito militar através da história de Camila. Eu quero ser corajoso como a mamãe. Embora Lucas Esperança ainda fosse pequeno e não pudesse falar claramente, Camila imaginava que seu filho diria isso quando crescesse. E então ela contaria a ele os detalhes de sua história. Uma nova notícia chegou do quartel-general. Com base no caso de Camila, todo o exército emitiria um novo regulamento sobre a proteção de militares mulheres grávidas. Medidas institucionais seriam estabelecidas para garantir que nenhuma unidade tivesse um incidente semelhante ao de Camila novamente. O sacrifício da primeiro-tenente não foi em vão. A partir de agora, todas as militares mulheres poderão servir num ambiente mais seguro e justo. Ao ouvir as palavras do comandante da unidade, Camila sentiu-se orgulhosa. Ela tinha certeza de que a dor que havia passado não aconteceria com mais ninguém. Naquela tarde, Camila teve um convidado especial, que era seu sogro, o general de divisão. O rosto do avô que veio visitar o neto estava cheio de um sorriso gentil. Meu Esperança, o vovô chegou. Quando o general pegou o menino, Lucas Esperança riu e o recebeu alegremente.
A imagem do general imponente e rigoroso de um ano atrás havia desaparecido, restando apenas a imagem de um avô que amava seu neto. Minha nora, você mudou muito neste último ano. Camila acenou com a cabeça para as palavras do general. De fato, a pessoa que ela era há um ano e a de agora eram completamente diferentes. Ela havia se tornado mais forte, mais sábia e, acima de tudo, cheia de autoconfiança. É tudo graças ao Senhor, Pai. Se o Senhor não tivesse ajudado naquela época, eu não teria o que tenho hoje. Quem ajudou fui eu, mas quem foi corajosa foi você. Essa coragem mudou tudo. O general apreciava muito a coragem de Camila. Não apenas como nora, mas também como uma militar respeitável. Em breve, você terá que assumir responsabilidades maiores. Você está pronta? Camila ficou curiosa com as palavras do general, sem entender o que ele queria dizer. Em breve, haverá notícias de sua promoção e você será transferida para uma unidade especial responsável pela proteção dos direitos das militares mulheres. Camila ficou extremamente surpresa. Ser promovida já era uma coisa, mas ser encarregada da proteção dos direitos das militares mulheres tinha um significado muito maior. Uma pessoa como eu pode assumir um trabalho tão importante? É justamente porque você passou por isso que é a pessoa mais adequada. Mais do que ninguém, você entende as dificuldades das militares mulheres. As palavras do general fizeram Camila sentir uma nova missão. Poder usar sua experiência para ajudar outras militares mulheres seria algo extremamente significativo. À noite, quando Lucas Esperança estava a dormir, Camila relembrou o ano que havia passado. Uma história que começou com desespero, mas que finalmente terminou com esperança. E agora ela estava diante de um novo começo. Esperança. A mamãe terá que ajudar muitas outras pessoas a partir de agora. Há pessoas que estão a ter dificuldades, assim como a mamãe antigamente. O menino parecia entender as palavras da mãe, dormindo pacificamente. Olhando para o rosto tranquilo do filho, Camila prometeu a si mesma que, a partir de agora, ela se tornaria alguém que traria esperança para muitas outras pessoas. O céu noturno estava repleto de estrelas. Diferente das noites de desespero de um ano atrás, agora as estrelas, para Camila, pareciam mensageiras da esperança. Porque ela experimentou por si mesma que, por mais profunda que fosse a escuridão, o amanhecer sempre chegaria. Uma nova jornada para Camila estava prestes a começar. Desta vez, não sozinha, mas ao lado de muitas pessoas e ao lado de seu amado filho. O tempo voou rapidamente. Já se passaram 6 anos desde que a história de Camila começou. Lucas Esperança agora tinha 5 anos. Era um menino forte e tinha um senso de justiça como a mãe. Camila havia sido promovida a major e estava a trabalhar no Departamento de Políticas para Militares Mulheres do Ministério da Defesa. Seu trabalho era construir e implementar políticas para garantir que todas as militares mulheres em todo o país pudessem servir num ambiente seguro e justo. O Regulamento de Proteção a Militares Mulheres Grávidas, construído com base em sua experiência, agora era aplicado em todas as unidades. Mamãe, hoje você vai ajudar outras pessoas de novo? Esta era a pergunta que Lucas Esperança fazia todas as manhãs. Camila costumava explicar seu trabalho de forma simples para que o filho entendesse. É isso mesmo, esperança. Há pessoas que estão a ter dificuldades, assim como a mamãe antigamente. Eu trabalho para ajudá-las a não ficarem mais tristes. Lucas Esperança acenava com a cabeça e torcia pela mãe. Embora pequeno, o menino sentia que o trabalho de sua mãe era muito importante. Naquele dia, no Ministério da Defesa, uma reunião importante estava prestes a acontecer. Era onde os relatórios sobre casos relacionados aos direitos das militares mulheres de unidades em todo o país eram apresentados e as soluções para melhoria eram discutidas. Camila, através de reuniões como esta, estava a se esforçar para que ninguém mais tivesse que suportar o que ela havia passado. Major Camila, de acordo com o relatório deste trimestre, o número de reclamações relacionadas a militares mulheres diminuiu significativamente.
Ao ouvir as palavras do subsecretário do Ministério da Defesa, Camila sentiu-se orgulhosa. Isso era a prova de que seus esforços nos últimos 5 anos haviam trazido resultados. Mas ainda há problemas a serem melhorados, especialmente em unidades remotas. A possibilidade de se tornarem pontos cegos na fiscalização ainda é alta. Os delegados acenaram com a cabeça para a avaliação de Camila. Por serem insights profundos de sua experiência prática, eles eram ainda mais convincentes. Após a reunião, uma notícia especial chegou a Camila. Um documentário baseado em sua história seria produzido e transmitido em todo o país. A história da Major trará coragem e esperança para muitas pessoas. Ao ouvir as palavras da equipe de produção, Camila sentiu-se um pouco envergonhada. Tornar pública experiências pessoais não era fácil. Se puder ajudar outras pessoas, eu cooperarei de bom grado. A resposta de Camila ainda demonstrava um espírito de sacrifício. Aquele foi um momento que mostrou sua personalidade, que sempre colocava o valor social acima de seu inconveniente pessoal. Naquela noite, Camila passou um tempo a brincar com Lucas Esperança no playground. Vendo o filho a brincar alegremente no balanço, Camila se lembrou das coisas de anos atrás. Mamãe, por que você está a sorrir? Camila sorriu com a pergunta de Lucas Esperança. Porque estou feliz. Ao ver Esperança a crescer saudável, você também vai se tornar uma boa pessoa como a mamãe. As palavras de Lucas Esperança aqueceram o coração de Camila. Ela percebeu que seu filho estava a crescer com os valores certos. Alguns dias depois, outra notícia chegou a Camila. O tenente-coronel que a havia assediado tinha sido libertado da prisão. Ele foi condenado a 5 anos, mas foi libertado mais cedo por bom comportamento. Inicialmente, ela se sentiu incomodada, mas Camila rapidamente recuperou a calma. Ela pensou que aquilo era passado e que o importante era ajudar mais pessoas no futuro. Eu devo viver para o futuro, não devo ser limitada pelo passado. Camila disse a si mesma. Ela pensou que se concentrar em coisas úteis seria mais significativo do que vingança ou ressentimento. Mas, alguns dias depois, algo inesperado aconteceu. O ex-tenente-coronel procurou Camila. Ele a esperou em frente ao portão do Ministério da Defesa. Inicialmente, ela ficou muito surpresa, mas Camila o encarou com calma. Ela decidiu ouvir o que ele queria dizer. Major. Não! Primeiro-tenente Camila. A voz do homem não tinha mais a arrogância de antigamente. 5 anos na prisão pareciam tê-lo mudado completamente. Eu peço perdão. Eu realmente peço perdão. Ele curvou-se profundamente na frente de Camila. Era um pedido de desculpa sincero. Na prisão, eu refletia sobre meus erros todos os dias. Especialmente quando soube que a senhora estava grávida naquela época, suas palavras mostravam um arrependimento genuíno. Camila teve um sentimento complexo. Isso é passado. Agradeço por seu pedido de desculpas. Diante da reação tolerante de Camila, o homem curvou-se ainda mais. Graças à coragem da Major, eu também pude mudar. De agora em diante, eu nunca mais repetirei esse erro. Ele entregou a Camila um pequeno envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. Esta é uma carta que eu escrevi na prisão. Eu queria transmitir minhas palavras à Major e ao bebê. Recebendo a carta, Camila pensou que as pessoas realmente podiam mudar. Ela testemunhou que alguém que era seu inimigo também podia se arrepender e mudar sinceramente. Naquela noite, depois que Lucas Esperança adormeceu, Camila leu a carta. Na carta, havia pedidos de desculpas sinceros e votos de que Lucas Esperança crescesse saudável. Além disso, havia palavras de agradecimento, dizendo que a coragem de Camila havia mudado muitas pessoas, incluindo ele. Depois de ler a carta, o coração de Camila ficou muito mais leve. Embora não fosse um perdão completo, ela sentiu que podia deixar de lado a dor do passado. Alguns dias depois, o documentário sobre a história de Camila foi transmitido. O programa, intitulado A Testemunha da Coragem, criou uma grande repercussão.
especialmente entre as mulheres, muitas a viam como um modelo. Mamãe está na TV, quando Lucas Esperança disse alegremente. Camila sentiu-se envergonhada, mas ao ver o filho orgulhoso, ela também se sentiu feliz. Após a transmissão do filme, muitas mulheres em todo o país enviaram cartas de agradecimento a Camila. Elas escreveram que, graças a ela, tiveram a coragem de enfrentar as dificuldades. Ao ver a história da Major, eu tive a coragem de lutar contra o tratamento injusto no meu local de trabalho. Ao ver a Major não desistir, mesmo estando grávida, eu ganhei mais força, lendo as cartas. Camila percebeu que sua experiência realmente havia ajudado muitas pessoas. Naquele inverno, Camila recebeu um prêmio especial. O Prêmio pelo Progresso da Mulher. Seu mérito em contribuir para a mudança social, com base em sua experiência, foi reconhecido. Na cerimônia de premiação, Lucas Esperança, o marido e o sogro, o general de divisão de anos atrás, também estavam presentes. Recebendo o prêmio diante da família, o rosto de Camila irradiava um sorriso de satisfação. Mamãe, parabéns. Quando Lucas Esperança lhe deu um buquê de flores, Camila sentiu que estava prestes a chorar. Relembrando a situação desesperadora de 5 anos atrás, este momento parecia um milagre. Em seu discurso de aceitação, Camila disse: "Este prêmio não é apenas meu. Eu quero partilhá-lo com todos aqueles que lutaram comigo e com todas as mulheres que estão a enfrentar dificuldades com coragem." O discurso de Camila recebeu uma grande salva de palmas. Naquela noite, Camila e Lucas Esperança observaram as estrelas no céu. Mamãe, aquelas estrelas também estão a parabenizá-la. Diante da pergunta inocente de Lucas Esperança, Camila riu e respondeu: "Talvez sim. Esperança. A mamãe tem algo a lhe dizer." "O quê?" "Este mundo às vezes terá coisas difíceis, mas nunca perca sua coragem e seja sempre alguém que faz o que é certo." "Sim, como a mamãe." A resposta de Lucas Esperança comoveu Camila profundamente. Ela pensou que todos os desafios e dores que havia passado eram para ter este momento. A história de Camila, que começou no Vale do Pará, agora se tornava uma história que trazia esperança e coragem para muitas pessoas em todo o país. E essa história será continuada para a próxima geração através de Lucas Esperança. Por mais profunda que seja a escuridão, o amanhecer sempre chegará. A justiça, embora possa ser tardia, certamente vencerá, e a coragem de uma pessoa pode mudar o mundo.